Olá pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar como que você vai iniciar aí na confeitaria. É um vídeo para quem já é confeiteira e um vídeo também para você que está querendo iniciar na confeitaria agora em 2026. Isso, gente, são dicas do que eu já aprendi já no decorrer de muito tempo trabalhando com alimentos. Eu já tive cafeteria, para quem não sabe, e já tive também lancheria com restaurante, tá, gente? Então já tive esses dois negócios. Eu fechei meu negócio na pandemia, devido aí o meu negócio estar dentro de uma universidade, as aulas paralisou e nessa época ficamos 2 anos com a nossa lancheria fechada dentro da universidade. E foi nesse período que eu vim para o YouTube, então foi aí que deu a minha trajetória para o online. Mas eu toda a vida fui do comércio físico, gente. E se Deus quiser, esse ano vou estar abrindo novamente o meu negócio, a confeitaria. Tá em construção ainda, a gente vai demorar um pouco, mas aqui eu tenho para compartilhar com vocês o que eu já aprendi errando e acertando e com 2 negócios de comida, né, gente, que não é fácil. Então vamos lá, para você que quer iniciar na confeitaria, o importante é você definir os seus produtos. Primeiro você define os produtos, se você vai trabalhar com brigadeiro, bolo no pote, bolo em fatia. E depois que você definiu quais são esses produtos, já também, gente, definindo os produtos que você quer trabalhar, você vai definir eles pela seguinte forma, gente. Primeiro, é um produto que você possa vender ele sempre para o mesmo cliente e um produto que ele tenha mais recorrência, mais procura, que você já perceba que tem mais demanda. Então, quais são esses produtos, gente? Por exemplo, um brigadeiro, se você vai vender ele, você pode vender ele por encomenda para festa, como também você pode usar a mesma receita desse brigadeiro para fazer um bombom de morango, que é aquele morango fresco, passado no brigadeiro, dado banho, ou você pode fazer um brigadeirão bombom de morango, que aí você passa ele no granulado se você não quer dar o banho. Então tem várias formas de você utilizar as mesmas receitas, vendendo outros produtos e produtos que vai ter venda todos os dias. Aí você vai me dizer, Lu, mas como que eu vou vender um bombom se eu tenho um ateliê em casa? Gente, vocês podem ter a sua plaquinha aí na frente da sua casa para que vocês tenham produtos que você venda também todo dia. Que você não só dependa da confeitaria por encomenda. Isso é uma dica muito importante para quem está iniciando e para quem tem o seu comércio, gente. Não dá para a gente ficar vivendo só por encomenda. É claro que tem gente que consegue viver por encomenda e tem muitas encomendas, mas é mais para quem tá numa capital. Não é o meu caso. Eu moro no interior, gente. Para você que mora em cidades menores, você tem que se ajustar para a sua realidade. Tá, e a outra dica, gente, ainda dentro dos produtos, é iniciar com poucos produtos. Por exemplo, você quer fazer o seu cardápio de brigadeiro. Inicia com 5 sabores de brigadeiro. Quer fazer bolo por encomenda? Inicia com 5 sabores de bolo, 6 no máximo, tá, gente? Não vai ter um cardápio muito extenso. Isso vai dificultar você na hora de você começar e também dificulta o seu cliente escolher quando você tem muitas opções. E aí vem a outra questão, gente, para você que está iniciando, é a precificação. Isso é muito importante, gente, você saber precificar os seus produtos. Eu já tenho aqui no canal como que você precifica os seus bolos. Você pode usar esse vídeo, aquela tabelinha, para você precificar os seus brigadeiros, para você precificar qualquer produto seu aí, tá bom? E para dar um exemplo para vocês, gente, eu vi um vídeo de uma menina em 2026 vendendo coxinha, as coxinhas enormes, que eu acho que era de 200 gramas, ela vendia por R$5. Gente, na padaria você vai ver um salgado grande, tá na faixa de R$9. E aí, muita gente, até olhou os comentários para ver, era um vídeo que estava lá no Instagram, muita gente dizendo, você não tá tendo lucro, porque nas padarias já estão tudo R$9, R$8 um salgado grande. E ela ainda vendia a coxinha com empanado na farinha panko, que é mais cara ainda. Então, essa menina não tinha noção nenhuma de precificação. Por R$5, eu acredito que ela mal estava tirando o custo da coxinha, com a embalagem e tudo mais. E ela estava super feliz que estava vendendo muito, mas muito mesmo, que tinha não sei quantas coxinhas para fazer naquele dia. E isso, gente, é um reflexo de uma pessoa que vai trabalhar só para poder oferecer um produto para o cliente sem lucro nenhum. Vai ter muita canseira, pouco, não vai ter lucro, gente. Por esse valor, já digo que ela não tem lucro nenhum. Então, por isso que é muito importante você saber precificar o seu produto.
Você saber que você tá tendo lucro nele, senão você vai trabalhar de graça aí pro seu cliente e isso não é legal, tá, gente? A outra, para quem tá iniciando, gente, é a divulgação e a venda que vem junto, né? Esses dois não tem como ser separado. Para você iniciar suas vendas, você precisa divulgar, gente, não tem jeito. Então, se você trabalha em casa, quer vender produto que vende todos os dias, você vai ter que colocar uma plaquinha na porta da sua casa. Tem lugar que não proíbe. Na minha cidade, no interior, gente, tem muita gente que coloca a plaquinha lá, vende esse bolo no pote, vende esse bolo em fatia, né? Vende-se o que você tiver aí para vender para o seu cliente. Um brigadeirão com morango, você pode montar ali e o cliente aguarda e leva. Ou ele pede, né, 10 minutinhos antes, ele vem e retira. E você já faz essa venda para o pessoal do bairro mesmo, venda diária, né? Que não é o bolo ali decorado, o bolo que você tem que fazer por encomenda esperando uma festa do seu cliente. Então, esses produtos você tem que começar a divulgar para que você tenha já ali no início, já venda e já começa a ter os seus lucros. E claro, você pode vender na rua, no centro, porta em porta. E também você pode vender pelo delivery. Quem é MEI aí, que é microempreendedor individual, pode ter a sua cozinha regularizada com CNPJ, tudo certinho. E ter os seus produtos dentro da plataforma do iFood, outras plataformas. E vender no delivery. Então, essa também é uma das formas. Então, aí é por encomenda, você pode vender na porta de casa com plaquinha, na rua e no delivery, tá? E o importante, gente, se você puder fazer todos esses tipos de venda ao mesmo tempo, esses várias formas de venda, né? Você tendo aí pelo menos 3 formas de venda. Que é importante você ter pelo menos 3 formas de venda, não ficar apegado só à encomenda. Se você já tiver aí umas 3 formas de venda, já vai facilitar muito para você já engrenar suas vendas aí e começar na confeitaria, tá bom? Agora, como que inicia a divulgação, gente? É boca a boca. Gente, eu já fiz muita divulgação. Eu já tô, igual eu disse para vocês, eu já tô há bastante tempo trabalhando com alimentação e não tinha esse negócio de Instagram, você ficar aqui criando conteúdo, né? Isso, para mim, é de uns 5 anos para cá, né, gente? Que eu vim mesmo me ajustar à tecnologia, a ficar no online, porque os meus negócios era físico, e eu não divulgava. E quando eu divulgava, gente, eu divulgava soltando panfletos. Fiz muito isso. E eu ainda vou utilizar essa estratégia, porque eu acho que funciona muito. Eu ainda vou fazer meus panfletos quando eu tiver com a minha confeitaria. Vou soltar. Eu mesmo entrego, gente. Você não pode ter vergonha de divulgar o seu produto. Gente, isso é muito importante. Se você tiver vergonha do seu negócio, do seu produto, já tá errado. Porque você tem que ser a pessoa que mais sinta orgulho do que você está vendendo e sinta orgulho de oferecer o seu produto, do seu trabalho honesto, do que você está fazendo. Então, tem muita gente que diz, mas eu tenho vergonha. Mas vergonha do quê? De trabalhar honestamente? Não pode, tá, gente? Não pode mesmo. Eu nunca tive, quando eu abri a minha cafeteria, gente, nessa época, era na capital, eu morava em Curitiba. E eu lembro até hoje de eu soltar panfleto dentro do shopping, porque era bem perto de um shopping, perto de um hospital também. E eu fui, era um dia antes de abrir, eu já tinha pedido para um rapazinho soltar os panfletos para mim, depois um dia antes eu fui e divulguei mesmo. Era muitos panfletos, gente, acho que eu entreguei mais de 100. Olha, vai abrir minha cafeteria amanhã, vai lá, visita a gente, vai tomar um cafezinho, vai ter brigadeiro e tal. E aí o pessoal, na onde? Onde fica e tal? Eu falei, que é pertinho, na rua de cima e tal. Gente, eu divulguei pra tudo quanto é canto, na rua, nas casas. E eu fui assim, já no outro dia, gente, a nossa cafeteria estava lotada. A gente já começou a ter movimento. E eu continuei divulgando. Depois eu não podia sair pra rua, eu pagava um rapaz para poder soltar os panfletos para mim. Então, naquela época, só tinha Facebook e era muito devagar, tá? Isso já, acho que há 10 anos atrás, gente. Já faz um tempinho. Eu tenho uma idade, tá, gente? Eu tô com 40 já, então já tenho uma estrada aí trabalhando, graças a Deus. Então é isso que eu quero dizer pra você. Divulga o seu produto nas redes sociais, porque hoje facilita muito, né, gente? Você tem o Instagram, você pode postar suas fotos, que você pode colocar lá que você tem, que pode encomendar, pode retirar em casa. Pede, já retira, né? Produtos que você faz rapidinho, igual eu disse, um bolo no pote, um brigadeiro ali que você prepara. Então, gente, se prepara para divulgar o seu produto, porque sem divulgação, e não é uma vez só, gente, você tem que estar disposto a divulgar o seu produto todo mês, você tem que estar captando novos clientes, você não pode depender só dos clientes que estão entrando, os novos. Você tem que estar sempre captando novos clientes, não só dos que estão fidelizados, eu quero dizer.
E sim, tem que estar sempre dando novos clientes para que você tenha uma cartela grande e cada vez mais você consiga ter mais lucro. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, como que você iniciou sua divulgação, quais são os produtos, suas dúvidas. Assim que der tempo eu respondo vocês, tá bom? E até o próximo vídeo!